Vamos falar de um assunto sério. Eu recebi uma carta, diz assim, olha, de Wilson e família. Bom dia, Ana Maria, venho por meio dessa carta pedir a sua ajuda sobre a situação do meu filho, que ele tem diabetes tipo 1. Ele adquiriu em 12 de abril de 2007, no dia do aniversário dele, é que ficaram sabendo. Enfim, aí um empregado que trabalhava com eles caiu, a empresa não arcou com as dívidas, e ele vai contando aqui um pouco, ele teve problemas financeiros, mas o problema do filho dele, tem noites que a glicose dele chega a 420 e tem dias que está a 21. Eles dormem preocupados, já pensou? De madrugada a glicose do filho pode chegar a 5. Então é uma via sacra que eles passam. Ele diz que tem visto várias matérias jornalísticas falando da cirurgia gastrique, que é um desvio mais eficaz de controlar a diabetes. Experiência com células-tronco, que foi realizada em Ribeirão Preto. Ele está pedindo socorro, né? Ajude o meu filho a ficar curado com algum médico de transplante ou equipe de especialistas de Ribeirão Preto que queira nos ajudar. E aí ele enviou todas as informações e nós fomos conhecer o Tiago. São notícias e pedidos como esses que às vezes a gente não pode deixar de ir atrás e falar de um assunto que afeta milhões de pessoas pelo mundo afora, né? São famílias brasileiras aí que o Ministério da Saúde, inclusive, atende a 5,3% da população de diabetes. Mais de 6 milhões e 800 mil pessoas têm diabetes. Nossa. Então, vamos escutar a história do Tiago. Rodou. Essa família tem um desafio que é comum a muita gente. Em 2007, Tiago, de 13 anos, chegou do colégio passando mal. Chegou em casa falando comigo que estava com muita dor de cabeça e estava perdendo a visão. Ele disse para mim que não estava enxergando quase nada. Antes disso, Tiago já tinha apresentado sinais de que algo estava errado. Uns dias antes, ele começou a emagrecer, bebia 5 litros de água por dia. O diagnóstico, diabetes tipo 1, uma doença que afeta principalmente crianças e jovens. Para entender melhor, o nosso organismo precisa de energia para funcionar. E quem ajuda no processo de transformação do alimento nessa energia é um hormônio chamado insulina, produzido pelo pâncreas. Nos casos de diabetes tipo 1, de uma hora para outra, o sistema imunológico passa a ver o pâncreas como um inimigo e tenta destruí-lo. Aí, o órgão para de produzir insulina. O diabetes tipo 2, mais comum, atinge adultos e idosos. É hereditário e está ligado ao estilo de vida. Na maioria das vezes, pode ser controlado por remédios. No caso do tipo 1, esse controle só é possível com o uso da insulina. Bom, agora chegou a hora de um processo que o Tiago tem que passar pelo menos 4 vezes por dia, que é a medição da glicose e, se for o caso, se necessário, a aplicação da insulina. Como é que é o processo aí, Tiaguinho? Primeiro você retira a fita daqui de dentro e encaixa aqui. Uma aí fitinha. Depois... Você tem que furar o dedinho, né? É. Como é que faz? Furou. Aí vai, bota o sangue aqui. Botou o sangue. 56. 56, o que significa 56? Tá baixo, aí tem que comer. E a alimentação deve ser muito bem cuidada. O Tiago faz 6 refeições por dia e come a cada 2 horas. Na geladeira tem que ter, não pode faltar. A gelatina dele, né, que é sem adição de açúcar, né? Saladas, muito verde, legumes, o suco. Não comer doce, na maioria das vezes, é um sacrifício para uma criança. Tem que ser tudo especial, entendeu? Festas, não posso... Praticamente não vou mais a festas por causa do brigadeiro, que ele é louco por brigadeiro, né? Para um diabético, fugir da dieta é um problemão. Quando sobe muito, eu fico com dor de cabeça, enjoo. E quando fica muito baixo, eu sinto dor no peito, cãibra na perna. Ele chega até a desmaiar. É mesmo? Isso já aconteceu? 2 vezes aqui em casa. Tiago tem um companheiro em casa, o irmão Matheus, de 11 anos. Isso é muito importante, contar com os amigos e com a família. Quando eu tô na escola, aí chega a hora do recreio. Aí sempre quando eu fico do lado dele no recreio para não passar mal. Diabetes não pode esperar. O açúcar para uma pessoa para diabetes
é vida e morte. Porque vida que quando chega muito baixo, como já chegou a dele a 15, ele tem que tomar uma água com açúcar, um refrigerante, uma barra de chocolate. E se tiver muito alto, se ele comer alguma coisa escondida, um açúcar, uma bala, alguma coisa, ele pode vir até a falecer, ficar cego. O tratamento é caro e exige dedicação e paciência de quem está em volta da criança diabética. Muito caro. É um gasto mais ou menos por mês de uns R$800. Você tem condições hoje? Não, porque 40% do meu salário que eu ganho vai tudo para isso. Porque o governo, ele ajuda com a gente, mas só que às vezes demora a vir o refil, a insulina, e a gente tem que arcar com o nosso bolso. Ele levantou de manhã cedo, né? Tomou seu banho, falei, mede a glicose, foi medir a glicose. Tava com 300 e alguma coisa. E ele olhou pra mim e falou assim, mãe, eu não aguento mais isso. Acabou meu dinheiro ontem. E a fitinha dele aqui só tinha 2. É uma vida. Porque se essa fita aqui, eu não tivesse a fitinha em casa, se eu não tivesse a fitinha em casa, como milhões de pessoas no mundo não tem condições de ter isso aqui, que é um absurdo, caríssimo, a pessoa morre. A grande lição, Tiago já tirou de letra. Eu consigo viver, mas tem que saber que todo dia furar o dedo 5 vezes por dia, tomar insulina. E depois já sabe que pode voltar a levar a vida como antes. É um drama de milhões de pessoas, né? E eu tô aqui com a família. Eu quero agradecer ao Wilson, que tá aqui. Força, Silmar, que escreveu pra gente. A Silmara e o Matheus, que tá ali se acabando, o Matheus que sofre mais que o Tiago, aqui de emoção nesse momento, obviamente, né? Fica assim, não, baixinho. Nem é o irmão aqui que sofre junto com o Tiago. E aqui do meu lado, eu estou, a nosso pedido, o Dr. Carlos Eduardo Cury, que é endocrinologista, pesquisador de transplantes da equipe de células-tronco do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, que vocês já se conheceram lá fora. E eu soube, Dr. Carlos, que o senhor faz parte de uma equipe que realiza hoje em dia no Brasil a técnica mais avançada de diabetes tipo 1, e já foram operadas 23 pessoas. Estão todas livres do problema com a insulina. É isso, doutor Carlos? Bom, eu queria antes de mais nada te agradecer. Você está vendo a importância do diabetes, não tem como não se emocionar. A gente já fez matérias, a gente já alertou, a gente já falou, a gente já tentou ajudar pessoas, mas quando chega um pedido desse, numa criança dessa idade, obrigada por ter vindo, viu? Teu diabetes hoje está bem? Já mediu? Tá. Já? A gente quer poder participar de uma possibilidade de ter uma vida normal, né? Um menino como esse, como milhões que tem, a gente só não consegue, o senhor deve ter essa mesma sensação de ajudar todo mundo, né? Mas a gente queria entender melhor como é, doutor. O diabetes, de maneira geral, hoje quem está vendo a gente, ou é diabético ou conhece alguém diabético. Você tem uma ideia da importância dessa doença hoje no Brasil. O diabetes hoje, a perspectiva é que em 2030 tenhamos mais de 11 milhões de diabéticos no Brasil. E às vezes a pessoa pode estar diabética e não saber, né? Sim. O diabetes, para quem não sabe, é a glicose alta no sangue, açúcar no sangue alto. Eu tirei a minha agora ali, que eu tenho uma que é a Doroplínio, que é diabético, né? E ele mediu a dele, está 290 ali, agora. E eu falei, nossa, faz aí. Aí eu fiz um buraquinho aqui, deu 140. Quer dizer, o normal é até 110, não é? Sim. Em estados, em pessoas normais, a gente não orienta o uso do aparelhinho. Para quem é normal. Para quem não é diabético. Tá. E para quem é diabético, o aparelhinho, por outro lado, é fundamental. Porque o diabetes, ao contrário do que todo mundo fala assim, o diabetes faz urinar muito, beber água, perder peso. Só que o sintoma mais prevalente do diabetes é nenhum. Você não sente nada? A pessoa com a glicose girando 210, 250, 300, não sabe. Muitas vezes, a maioria das vezes, ela não sente nada. E esse é um grande perigo. Porque a gente só respeita doença que dói e que sangra.
de uma maneira leiga, generalizada. E a gente passa a falar, não estou sentindo nada, então nem vou no médico. Tá tudo muito bom. Na realidade, não é igual o carro da gente. Você tem que levar na revisão. Muitas vezes ele está com freio quase da mesma forma as doenças. E o que pode provocar quando, no caso do Thiago, ou as pessoas que têm diabetes, quando sobe muito? Olha, os casos extremos são os casos que aí sim é mais comum a presença de sintomas. No caso extremo para baixo, chama hipoglicemia, glicose baixa, a pessoa pode ter coma, convulsões, pode até morrer. Por falta de açúcar. Por falta de açúcar no corpo, na circulação. Já muito alto? Muito alto, a hiperglicemia também pode fazer o paciente urinar muito, beber muita água, perder o nível de consciência e até entrar em coma e, em alguns casos extremos. Por isso o controle da glicose é tão importante para quem já tem essa disfunção como tem o Thiago. No caso do diabetes tipo 1, que é o caso do Thiago, deu a louca no sistema imunológico dele. O sistema imunológico, que é feito para protegê-lo de vírus e bactérias, está fazendo gol contra. Está destruindo o pâncreas, que produz a insulina necessária para ele. Como o pâncreas dele está sendo destruído pelo sistema imunológico, não está produzindo insulina, e o que ele tem que fazer? Aplicar insulina diariamente para sobreviver. É para viver mesmo, quer dizer, se ele não tratar, ele pode sofrer uma convulsão, esse sintoma que o senhor está dizendo? Ele não pode se dar o luxo de falar assim, hoje eu não quero tomar insulina. Todo dia, né, Thiago? Dói? Não. Não?